Quero lançar no coração de vocês um pensamento que me foi trazido na minha lembrança nesses dias, enquanto eu pensava e orava sobre este momento aqui juntos. Eu quero ser bem objetivo, mas deixar um desafio para o coração de vocês neste novo tempo da história das nossas comunidades aqui na Zona Leste. Não falo só com São Mateus, mas falo com as demais comunidades que estão aqui representadas, com seus pastores e líderes. E quero desafiar o coração de cada um de vocês a cumprirem o projeto para o qual o Senhor nos criou. Hoje nós somos cristãos, amamos a Deus, tememos ao Senhor. As armas da nossa milícia são poderosas em Deus, são armas espirituais. As nossas armas poderosas estão representadas pela palavra de Deus, pela oração, pela fé, pela confiança, pelo temor de Deus e pela certeza de que, quando Deus começa em nós uma boa obra, Ele vai aperfeiçoá-la até o dia do seu Filho Jesus. Eu queria convidá-los, nesta manhã, a abrirem comigo o livro de Lucas, o Evangelho de Lucas, lá no capítulo 10, e eu vou ler aqui um texto que quero tomá-lo como base desta meditação para cada um de nós nesta manhã. Evangelho de Lucas, capítulo 10, verso 25. Esse texto da Escritura, que garanto que todos vocês o conhecem, eu vou extrair dele três lições importantes. Três lições importantes. A primeira lição trata exatamente de três filosofias que temos aqui representado neste texto. Filosofia do salteador, dos religiosos e a filosofia dos cristãos. Vou destacar estas três filosofias e deixar no coração de vocês o desafio para a gente continuar a desenvolver o Ministério da Colher da Graça, não só nesses próximos 40 anos, mas até que o Senhor naturalmente determine, segundo o seu imenso poder. Verso 25. Eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse a Jesus: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento. E amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus disse ao mestre da lei: respondeste corretamente. Faça isto e você vai viver. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: mas quem é o meu próximo? Quem é meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair nas mãos de salteadores, os quais, depois de tudo que lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o ferido e semi-morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo-o, passou a distância, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e, vendo-o, também passou a distância. Certo, o samaritano que seguia o caminho passou-lhe perto e, vendo-o, compadeceu-se dele. E chegando-se, aproximando-se, curou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem,
E se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual destes três te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei: o que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: vai e procede tu de igual modo. Quero convidá-los a repetirem esse final de parágrafo, esta última frase. Vai e procede tu de igual modo. Vamos todos juntos? Diz que a versão aqui é diferente, tá bom. Mas vamos então ler aqui nesta versão oferecida por vocês. Vá. Posso pedir-lhes uma gentileza respeitosa? Fala isso para a pessoa do seu lado. Vai e faça o mesmo. Vai e faça o mesmo. Vai e faça. Espírito Santo amado, ajude-nos a obedecermos a ordem que tu nos tens dado nesta manhã. Só tu pode nos capacitar a fazermos o mesmo, a cuidarmos de maneira absoluta, Senhor, das necessidades do homem, dos nossos dias. Tão carente, tão aflito, passando por dias de tanta inquietude, violência, de tanta insegurança e dificuldade. Dá, Senhor, que a gente seja instrumento teu para abençoar as famílias desta terra. Dá, Senhor, que a gente veja implantado o teu reino e a tua justiça, onde nós estamos, ó Senhor, plantados. Seja aqui, nesta casa, seja nas demais comunidades que tu tens, Senhor, constituído nesta cidade de São Paulo. Determina a tua bênção sobre esses teus filhos. E obrigado por tu teres me proporcionado alegria, Senhor, de conferir o que tu tens feito ao longo dos anos, através da história da vida de tantos irmãos que cooperaram para que o teu reino fosse, Senhor, trazido e implantado nesta nação brasileira. Obrigado pelo teu amor conosco. Ajude-nos a cumprirmos com fidelidade o teu grande desafio, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, nós estamos vivendo dias, e vocês são testemunhas disso, de tremendos desafios. Há no ar uma inquietude, não só na nação brasileira, mas é o mundo todo que vive numa convulsão cada vez maior, motivada pela insegurança. São as nações, grandes nações, ameaçando-se mutuamente. China, Rússia, os Estados Unidos, o Irã, e, enfim, os conflitos aqui da Venezuela, as situações lá entre os árabes, as crises no mundo inteiro, na própria Europa, na América do Norte. Então, é um mundo que está vivendo um momento de desequilíbrio total. A violência é a marca desta geração. A violência é a marca desta geração. Vejam vocês que este tipo de sentimento é o mesmo que tem alcançado a nação brasileira, formada de gente pacífica, de gente que não toma arma para ficar matando os outros, a não ser, naturalmente, os que optaram pela vida do banditismo, mas fora disso, gente pacífica. O brasileiro foi conhecido, sempre foi conhecido, aí fora mesmo, fora entre outras nações, como um povo amigo, um povo simpático, um povo alegre, um povo que não cria caso com ninguém, não tem picuinhas e brigas com ninguém, um povo que ama as pessoas. Tanto é que este povo brasileiro
foi muitas vezes convocado para participar dos grandes desafios missionários em outras nações, que o povo brasileiro sempre foi bem recebido em todas as nações. Enquanto outros povos eram rejeitados, o brasileiro é bem recebido em todas as nações por causa do espírito do brasileiro, que infelizmente, nos dias que nós estamos vivendo, tem mudado de atitude. Prova disso está que nas últimas eleições que nós tivemos, o ano passado, os conflitos que multiplicaram-se na história da nossa nação foram enormes. Famílias se dividiram, famílias se agrediram, famílias tornaram-se inimigas, porque uma família era de A e a outra família era de B. E por causa disso não se falaram mais, separaram-se, nunca mais se viram. Violência, polarizou-se, A contra B, B contra A. E o resultado ficou horrível na nossa nação. Quando A não concorda com B, é porque B não presta, é porque B tem desqualificações gerais. Quando B não concorda com A, é porque A é desqualificado também e não presta, por aí afora. Aonde que nós tivemos isto na nossa nação brasileira? Aonde? Aonde? Então, este é o espírito desta geração. Este é o espírito desta geração, chamada de geração pós-moderna. Uma geração onde Deus foi colocado de lado. Uma geração onde Deus, se possível for, deve ficar longe da história. Mesmo tratando-se de gente que se diz cristã, mesmo tratando-se de gente que se diz religiosa, porque a religiosidade tem sido uma boa desculpa para agredir, para odiar, para separar, para caluniar, para mentir, para agredir o seu semelhante. Lástima, mas é a verdade. Em nome da religião, temos visto cristãos que não têm consciência do que está acontecendo e da realidade desta história e do espírito que atua nesta geração. Cristãos estão sendo usados por estas ideologias mentirosas, demoníacas, malignas. Muitas delas travestidas de cristianismo. Muitas delas vestidas de cristianismo. Faço isto porque assim a minha religião manda fazer. Digo isto porque a minha religião mandou dizer. Coisas assim, quando não tem nada a ver uma coisa com outra. O problema é o espírito desta geração. Eu estava pensando em uma das características desta geração. Pensem vocês e vejam se não é isso que está acontecendo conosco. Como respeitar o meu semelhante se eu não creio que Deus existe? Como não tirar a vida de uma pessoa se eu acredito que esta pessoa é impedimento para eu alcançar os meus objetivos pessoais e egoístas? Como não desprezar o meu próximo se eu não creio que o meu próximo contribui para o meu crescimento e aperfeiçoamento? Como amar meu cônjuge e meus filhos se eu não creio que a família é a base da sociedade humana? Como desfrutar da unidade conjugal se eu não creio que a família é o modelo de instituição que eu devo honrar? Como honrar pai e mãe se eu não creio que há uma promessa de Deus para cumprir-se àqueles que a obedecem? Como servir bem aos meus irmãos se eu não creio que o amor se evidencia pelo serviço que se presta?
Como não explorar os meus semelhantes se eu não acredito que eles foram criados à imagem e semelhança de Deus? Como honrar os meus patrões se eu não creio que eles são instrumentos de Deus para nos abençoar? Como tratar e pagar bem aos funcionários se eu não creio que eles trabalham para o meu crescimento e prosperidade? Como respeitar as autoridades se eu não creio que elas foram colocadas por Deus para o meu benefício? Como obedecer às leis se eu não acredito que elas são importantes para a minha segurança e para o meu bem-estar? Como honrar as pessoas de cor, raça e credo diferente do meu, se eu não creio que Deus criou todos iguais e que ninguém foi criado de maneira a ser inferior? Como cuidar da natureza e dos animais e do planeta se eu não acredito que eles foram criados por Deus e que é nossa responsabilidade zelar por eles? Aqui estão algumas das características do pensamento chamado pós-moderno desta geração que nós estamos inseridos nela. Esta é a realidade desta geração. Essas são as características dessa geração. As características de uma geração que busca seu interesse pessoal. E quando não conquista o seu interesse bem pessoal, tem o melhor instrumento para ganhar o seu projeto e o seu alvo. Basta ter uma arma na mão e agredir. Basta ter uma arma na mão e matar. Basta ter uma arma na mão e violentar, e roubar, e mentir, e destruir. E muitas vezes em nome de Deus. Meus senhores e minhas senhoras, meus jovens e minhas jovens, para a tristeza do nosso coração como cristãos, o reino de Deus é reino de amor, de paz e de justiça. O reino de Deus não é reino de violência. E esta parábola que eu li para vocês hoje, Jesus exatamente contou-a para um religioso dos seus dias. Para alguém que tinha responsabilidade exatamente de interpretar a lei. Viram vocês? O verso 25 diz que ele era um intérprete da lei. Porque quero dizer para vocês uma coisa sem temor de errar. A religião mata. Seja qual for. Que a religião divide as pessoas. A religião cria um sentido de eu sou mais importante do que o outro. Cria um senso irreal de superioridade. Como sou religioso, frequento tais e tais e tais reuniões, cumpro tais e tais e tais rituais, obedeço a tais e tais compromissos religiosos, vou na igreja todo fim de semana, vou aos domingos na missa, vou nas celebrações da mesquita, vou no culto evangélico religioso, seja qual for. Então, está tudo resolvido com a minha vida. E em nome da religião, temos visto o cometimento de crimes na história da nossa sociedade, dos mais desprezíveis, meus irmãos. Em nome da religião. Em nome do cristianismo, no século passado, os cristãos mataram, perseguiram, chamadas cruzadas, que saíam da Europa e iam em direção ao Oriente Médio, em defesa da terra prometida, em defesa do cristianismo. Os cristãos, chamados cristãos, mataram, humilharam, queimaram na fogueira, cortaram o pescoço, em nome do cristianismo. Vocês entendem cristianismo assim?
Se vocês entendem assim, sinceramente, eu estou no lugar errado. E se vocês entendem assim, eu fui um pastor omisso, que não soube conduzir vocês à verdade das Escrituras. Criar um cristianismo falso, apenas de obediência religiosa aos dogmas, tradições. Jesus se levanta e diz para aquele intérprete da lei, quando ele lhe fez uma pergunta tão importante: o que farei para herdar a vida eterna? O que é que eu faço para ganhar a vida eterna? Porque o religioso pensa em que fazer para ganhar. O que é que eu faço para ganhar? Que a ideia do religioso é esta. É uma ideia absolutamente comercial. De uma transação comercial. O que é que eu faço para ganhar? O que é que eu faço para ter? O que é que eu faço para merecer? O que é que eu faço para eu poder me tornar idôneo? Aí Jesus disse para ele: vem cá, rapazinho. Como religioso, intérprete da lei, você devia saber muito mais a respeito disso do que você imagina. O que fazer? Não é o que fazer. Jesus disse: o problema não é o que eu faço, o problema é quem eu sou. O problema não é o que eu faço, o problema é quem eu sou. Que as pessoas ficam muito preocupadas em saber o que fazerem, como fazer, para merecer. É a lei do desempenho. Quanto mais eu faço, mais mereço. Quanto mais eu estou trabalhando para conseguir determinados alvos e propósitos, então, quanto mais eu faço, mais eu me torno merecedor. E quero dizer-lhes que no reino de Deus, não é o reino do merecimento, mas é o reino da graça. É o reino da graça onde Deus dá tudo a todos nós que nada merecemos. O que é que você merece? A única coisa que nós merecemos é o inferno. E pela graça de Deus, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós mortos em delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo Jesus, o nosso Senhor. Bendito é o nome dele. Bendito é o nome dele. Merecemos nada. Vou repetir o raciocínio para fundamentar-me nele. Nenhum de nós merece coisa nenhuma, a não ser o inferno, porque todos nós estávamos mortos em delitos e pecados. Efésios capítulo 2. Todos nós éramos pecadores miseráveis. Não merecíamos nada. Mas foi a graça de Deus que nos alcançou. Favor imerecido. Jesus que deu tudo a todos que nada merecem, a fim de que fosse possibilitado a nós a graça de vivermos a vida para a qual Ele nos chamou. Em meio a toda estas ideias, eu anotei aqui 3 tipos de pessoas que nós encontramos na nossa sociedade. Primeiro, o grupo daqueles que nem sabem as coisas que estão acontecendo. Grupo que não sabe de nada que está acontecendo ao seu redor. São os ignorantes da história, que não sabem o que está acontecendo. Se perguntar para ele: e aí, como é que está a situação financeira do país? Sei lá. Como é que está a situação moral da nossa nação? Sei lá. Como é que está a nossa sociedade moderna? Sei lá. É aquele grupo que não lê, não se instrui, e se lê qualquer lixo. E se instrui-se dos piores comunicadores que a televisão e a sociedade oferecem. Os piores. Aos exemplos. Primeiro, o grupo daqueles que não sabem que as coisas estão acontecendo. Sabe de nada. Sabe de nada, inocente. Sabe de nada, inocente. Segundo grupo, o grupo das pessoas que veem as coisas acontecerem.
estão vendo as coisas quando estão aí, olhando, observando. São os observadores da história. O primeiro grupo não sabe de nada. O segundo grupo está vendo, está observando, e está observando, e está observando, e fica observando. Fica observando. São apenas observadores da história. Mas tem um terceiro grupo. É o grupo daqueles que fazem as coisas acontecerem. É o grupo que faz as coisas mudarem. É um grupo que faz a diferença. É o grupo chamado de sal da terra e luz do mundo. É o grupo dos discípulos de Jesus Cristo que revivem a vida do Senhor Jesus em toda a sua plenitude. É o grupo daqueles que expressam a graça e o amor de Deus. É o grupo daqueles que estão contextualizados com a história desta geração, que sabe o que está acontecendo, que está preocupado com o que está acontecendo, que está buscando em Deus uma solução e, acima de tudo, está se oferecendo como resposta. Que às vezes nós somos muito espirituais, sabe? Agora vamos orar, a igreja vai orar, e então vamos orar pela situação da nossa nação. Claro que vamos orar, isso é obrigação nossa. Orar pela nossa nação não faz favor nenhum. Vamos orar pela nossa nação. Ué, isso é obrigação nossa, como filhos de Deus, como brasileiros que somos. Orar e abençoar a nossa nação. Mas não é só orar pela nossa nação. Jesus ensinou o religioso hipócrita. Porque a religiosidade é uma fábrica de hipócritas. O religioso é o resultado de uma fábrica de hipócritas. Faço o que eu faço, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Isso é característica do religioso. Isso é característica do religioso. Hipocrisia. Por fora, bela viola. Por dentro, pão bolorento. Só aparência. Só aparência. Parece que é, mas não é. Jesus está interessado em que nós sejamos os representantes dele nesta geração. Lembra-se do apóstolo São Paulo? Sobre a sua experiência? Ele disse: eu estou crucificado com Cristo. Vivo não eu, mas é Cristo que vive em mim. E a vida que eu agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e a si mesmo se entregou por mim. Porque os que vivem, não vivem mais para si mesmos, mas vivem sim para aquele que por eles morreu e que por eles ressuscitou. Os que vivem, não vivem mais para si mesmos, vivem para aquele que por eles morreu, que por eles ressuscitou. Isto é mais importante do que nós sermos os frequentadores de cultos. Eu estou dizendo que não é importante participarmos dos cultos? Claro que é. Os filhos de Deus querem andar juntos, querem ter comunhão uns com os outros. O que eu estou dizendo é o seguinte: o que adianta estarmos frequentando os cultos, ouvindo belas mensagens e sermões maravilhosos dos pastores, e nós, na prática, durante os próximos 6 dias da semana, estarmos vivendo de acordo com a vontade da carne e dos pensamentos? Efésios, capítulo 2. Por causa disso, são os filhos da ira, como os outros também. Andam de acordo com a vontade da carne, dos pensamentos da carne. O que quer dizer? Com a vontade própria, com as suas ideias próprias, com a sua maneira própria de viver a vida. Jesus olha para aquele mestre da lei e diz para ele: filho querido, seguinte, você conhece bem a lei, você conhece bem a Escritura.
Você sabe que amando o Senhor teu Deus de todo o coração, alma e entendimento, você deverá amar o seu próximo como a si mesmo. Muito bem. Aprovado. Então Jesus disse para ele, ótimo, faça isso e você vai viver. Amar ao Senhor teu Deus de coração, alma e entendimento, esse é o mandamento da lei. Ao teu próximo a ti mesmo, mandamento da lei. Faça isso e você vai viver. Faça isso, pratique isso. O grande problema nosso é, veja qual é a prática nossa. A nossa prática, às vezes, é a prática de condenação às pessoas. Condenamos o homossexual, condenamos o travesti, condenamos a prostituta, condenamos a mulher abandonada pelo marido, condenamos os adúlteros, condenamos os mentirosos. Pera! Quem é você? Quem sou eu para condenar pessoas? Ei! Jesus não nos autorizou a sair condenando ninguém, não, senhores. Jesus ensinou a nós sairmos com a seguinte marca. Disse Jesus, nisto conhecerão que sois meus discípulos. Se vós tiverdes, repitam. Amor uns aos outros. Como é que nós seremos conhecidos como discípulos de Jesus? Fala! Se nós tivermos amor uns pelos outros. Não é se nós tivermos uma boa religião. Não é se nós sairmos condenando as pessoas. Não é se nós quisermos violentar as pessoas, mentindo, ferindo. Veja que uma das características desta geração é esta. É agredir todo mundo. Agredir todo mundo. Agredir A, B, agredir as instituições, agredir a imprensa, agredir os veículos de comunicação, agredir os políticos, agredir qualquer um. O negócio é agredir. O negócio é agredir. E Jesus disse, o negócio não é agredir. O negócio é que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Esta é a vida cristã e a vida em Jesus. É para isso que nós existimos como igreja de Jesus. É para isso que vocês existem como discípulos de Jesus. Não é para agredir ninguém. Faça isso e você vai viver, disse Jesus. Aí Jesus contou a parábola para ele, que você acabou de me ouvir. Lembra da parábola que eu acabei de ler para vocês? Lá está o viajante, indo de Jerusalém até Jericó. Estava aproximadamente uns 13 ou 15 quilômetros, não lembro direito, mais ou menos, né, de Jerusalém a Jericó, Jerusalém em cima, no alto, Jericó lá embaixo, na planície. E ali estava aquele viajante saindo de lá e foi, no meio do caminho, assaltado por salteadores que, depois de tudo lhe roubarem os seus bens e causaram ferimentos, agrediram, bateram, machucaram, feriram e deixaram aquele viajante no meio do caminho, semi-morto, diz a Escritura. Semi-morto. Esta é a característica fundamental da nossa sociedade. As pessoas agridem-se umas às outras, não importando se vai feri-la ou se elas serão feridas ou não, se elas vão ficar caídas ou não, se vão ficar no meio do caminho ou não. Não interessa. Interessa que eu quero os bens desta pessoa. Quero os bens dela. Quero o seu dinheiro. Quero o seu marido. Quero a sua esposa. Quero os seus bens. Quero suas propriedades. Esta é a característica dessa sociedade, pessoal, querido. Ei! Acorda! É isso que estamos vendo ao nosso redor. Cristianismo existe para quê? Para receber bênção?
para receber benefício. O cristianismo existe para abençoar, para ser bênção, para alcançar e abençoar todas as pessoas, porque em ti serão benditas todas as famílias da terra. Em ti serão benditas as famílias da terra. Deus chamou a mim e a você para nós abençoarmos as pessoas e não tirarmos nada de ninguém. Digo isto claramente aos meus pastores quando converso com eles pessoalmente. Eles digo, lembre-se que vocês foram chamados para servir pessoas, não para ficar rico. O pastor não foi chamado para ficar rico. O pastor não foi chamado para ficar rico. O pastor foi chamado para abençoar as pessoas e repartir com elas a sua própria vida. Quando eu vejo pastores enriquecendo em cima de um povo sofrido, muitos desempregados, muita gente passando por crises e lutas, desfilando de aviões executivos para baixo e para cima, desfilando com carros de alto luxo para baixo e para cima, e eu fico pensando, meu pai, me livra disto, meu pai. Me livra de ser mercenário. Me livra de ser um religioso hipócrita, de fachada, de aparência. Me livra, Senhor. Fui chamado para servir. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Eu digo aos meus pastores, vocês foram chamados para lavar os pés das pessoas. Nós temos que lavar os pés das ovelhas. Quem lava os pés das ovelhas são os pastores. Não é as ovelhas que têm que lavar os pés dos pastores. Lavem meus pés, beijem as minhas mãos, beijem a minha túnica sagrada. Vá para o inferno, safado, enquanto não se converter. Desculpe, que às vezes eu fico indignado. Davis, me perdoa, Davis. Vá para o inferno, mas eu espero em Deus que se converta antes. Então, safadeza. Isso chama-se em cristianismo safadeza que temos por aí. Aqui na cidade de São Paulo, vocês sabem o que eu estou falando. Vocês não são bobinhos não, pela carinha de vocês. Eu já estou aqui vendo o zoinho de vocês. Vocês estão elucubrando, pensando, Carlos Alberto hoje resolveu bater pesado. Estou falando isso mesmo. Se esses não se converterem, todos de igual modo perecerão, diz o Senhor. Pastores estúpidos, como diz Oséias, profeta Oséias. Pastores estúpidos, que visam os seus interesses pessoais, cujo Deus é o ventre, e o fim deles é a perdição. Deus guarde a mim e a vocês, não, meus pastores e minhas pastoras. Deus guarde a gente de um cristianismo comercial, de um cristianismo utilitário. Nós, pastores, somos chamados para servir pessoas, para amar as pessoas, para cuidar das pessoas, para dar vida pelas pessoas. É para isso que nós somos chamados. Aí Jesus fala com o religioso. Ele diz, viu só? O salteador representou o espírito deste mundo. Ao invés de dar, ele foi tirar. Esta é a característica do salteador. Param para tirar. Param para roubar. E sabe qual é a filosofia do salteador? A filosofia do salteador é esta. Tudo que é teu é meu. Essa é a filosofia do salteador, carinha. Tudo que é teu é meu. É meu. Por isso eu tenho direito de tomar o que é teu. O carro que você tem é meu. Me dá aqui. A esposa que você tem é minha. Me dá aqui a tua esposa. O marido que você tem é meu. Me dá aqui teu marido. Os negócios que você tem é meu. Me dá aqui. Teu dinheiro é meu. Teu celular é meu. Me dá aqui teu celular. Se você não me der o teu celular, dou um tiro na cara. Estou exagerando, pessoal? Vocês estão meio assustados comigo hoje. Estou exagerando? Estou bonzinho? Ainda bem que você pensa assim. A filosofia do salteador, qual é mesmo? Tudo que é teu é meu. Vamos repetir? Qual é a filosofia do salteador?
Qual é a filosofia do salteador? Diga isso para a pessoa do seu lado. Ah. Pronto. Vamos lá. Falta mais duas características aí. Primeiro, tudo que é meu, tudo que é teu é meu. Filosofia do mundo de hoje. As pessoas querem subir na vida, subir no emprego, no trabalho, passa por cima da outra, não importa. Não importa. Se tiver que conquistar o lugar que você está, a chefia que você tem, se eu puder chegar lá pisando em você, vou fazer. Esta filosofia do mundo moderno, do mundo sem Deus. Tudo que é teu é meu. Segunda filosofia. Dá uma olhadinha aqui no verso 31, diz que casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho. Verso 32, semelhantemente um levita descia por aquele lugar. E vendo aquele viajante ferido, machucado, roubado na estrada, o que é que o levita e o sacerdote fizeram? O que é que eles fizeram? Passaram a distância. Sabe qual é esta filosofia? Sabe o que é essa filosofia? Aquilo que é meu, é meu. Eu tenho direito a não me envolver com os problemas que você está vivendo. Você não tem hoje pão para colocar na sua mesa? Dane-se! Você não tem uma roupa, uma camisa para ir amanhã ao seu trabalho? Problema seu! O que é meu, é meu. É caracterizado para aquelas pessoas que sabem o que tem que fazer, sabem o que precisa ser feito, mas elas deixam para o outro fazer. Bom, você está aí ferido na estrada? Que se dane. Espere que a ambulância venha aí daqui a pouco. Liga para 190. E vem aí a polícia para atender você. Isso é problema seu. Eu? Envolver? Sujar de sangue? Sujar com a sua roupa? Sujar aí que você está todo manchado de sangue porque foi ferido pelos bandidos? Eu? Tomar você nas minhas mãos? Eu me inclinar para cuidar de você? Eu não. E quem é que fez isso? Os religiosos. Os levitas e os sacerdotes. Levita e sacerdote são os dois que representam a liderança eclesiástica do judaísmo. Que Jesus fez bem questão de dizer. Eles tinham religião, mas não viviam na prática do amor que eles haviam acabado de comunicar. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, alma e entendimento, e amarás ao teu próximo como ti mesmo. Aquilo que você deseja para você, faça para o outro. Aquilo que você deseja que as pessoas façam por você, disse Jesus, fazei, pois, isto uns aos outros. Faça com os outros também. Você gostaria que alguém lhe atendesse? Atenda o outro. Gostaria que alguém parasse? Pare para atender o outro. Gostaria que alguém socorresse você? Socorra o outro. Gostaria que alguém lhe ajudasse a ir para o seu emprego amanhã, visto que você hoje está sem dinheiro? Faça isso com o outro. Se fosse você que estivesse assim, você não gostaria que fizesse isso com você? Ué? Se o outro precisa de ajuda, se fosse você no lugar dela, você não gostaria de obter ajuda? Ajude o outro. Se não fosse o outro que tivesse necessidade, faça pelo outro o que você gostaria que fizessem para você. Disse Jesus, dá a quem te pedir, e não lhe negues a quem te pedir emprestado.
Isso é cristianismo. Tá? Aquele que pedir. Não lhe negues. Aquele que pedir emprestado. Jesus estava dizendo, tudo o que eu dei para você é para você abençoar o outro. Não é para você ficar mais rico, mais poderoso, mais forte. Primeira filosofia. Tudo que é teu, é meu. Segunda filosofia. Tudo que é meu, é meu. E ponto. Terceira filosofia. Tudo que é meu, é teu. Terceira filosofia. Tudo que é meu, é teu. Vamos fazer um exercício? Cuidado. Tem um anjo da boca mole. Quando você volta assim para a pessoa e diz, tudo que é meu, é teu, o anjo da boca mole fala, amém. E aí? E aí depois, só o futuro lhe dirá. Vamos, qual é a terceira filosofia? Diga isso para o seu irmão. Olhando no olho dele, hein? Aleluia. Bom, pessoal. Agora, filho, a partir daí, Deus te abençoe. Deus te abençoe. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo. Amém. Tá gravando? Tô lascado. Tô lascado da vida. Então, Dominus vobiscum em latim quer dizer, o Senhor é contigo. E o Espírito Santo permaneça com você. E esta é a bênção que os bispos católicos dão, os padres também dão na missa. Então, como nós estamos na missa aqui, amém. Meu Deus do céu, agora vamos dizer, pastor Carlos Alberto, agora mesmo, ele enlouqueceu. Mas, brincadeiras à parte, precisamos aprender a repartir tudo que Deus tem nos dado. E tudo que temos recebido. Viver a vida cristã não é voltar-se para si mesmo, mas é voltar-se para o nosso semelhante. A vida é um precioso dom de Deus e precisamos viver a vida que Deus nos deu para a glória dele. Vamos fazer Isso eu nunca falhei nessa ilustração que eu vou fazer com vocês agora. O que está escrito em João 3,16? Peraí. Que Bíblia você está lendo? Sua? Ah, muito bom. Então o que é que diz? Deus, seu Filho unigênito. Muito bom. Ótimo. Agora, primeira carta de João, capítulo 3, verso 16. Sem ler na sua Bíblia. Ué? João 3,16, você sabe de cor e salteado. Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Glória a Deus, amém, maravilha. Deus me amou muito. Muito bom. Deus me amou muito e lhe deu o seu Filho. Muito bem. Tá. Por causa disto, João o apóstolo escreve a sua primeira carta, 1 de João, capítulo 3, verso 16, que diz agora o que é que você tem que fazer a partir daí. Vamos lá? Porque nisto
É isso aí, não falha nunca. Davis nunca falhou na minha vida. Há 50 anos que eu faço esta pergunta e há 50 anos que eu obtenho a mesma resposta. Tudo errado. 1 de João, capítulo 3, verso 16, o que é que está escrito? Projeta para mim, por favor. Vamos juntos ler? Deus amou o mundo de tal maneira que deu a sua vida por mim. E agora Deus diz assim, agora que eu dei a minha vida por você, dê a sua vida pelo... Dê a sua vida pelo... Então deixa de ser encardido. Agora dê a vida pelo seu irmão, disse Jesus. Agora, esta vida que você recebeu do meu filho Jesus, você tem a obrigação de dar para o seu irmão. Por exemplo, você está com fome. Chega lá no restaurante e coloca um belo prato de macarronada bolonhesa. Bom ou não? Bolonhesa. Um prato com macarronada bolonhesa. Agora, senta-se do seu lado, o seu irmão está com fome também. Só que ele não tem prato de macarronada para ele. O que é que você faz? O que é que você faz? Hã? Não entendi. Dividir? Quantos creem que dividir é o correto? Levante a mão, deixa eu ver. Tem uns que creem que dividir é melhor, tem uns que nem creem nada. Não estou querendo se arriscar. Nisto conhecemos o amor. Ele deu a sua vida por nós, logo nós devemos dar a vida pelos irmãos. Deus me deu um prato de macarronada para eu tomá-lo. Senta-se meu irmão à minha direita, que está com fome e que não tem nada para comer. Eu tenho um prato todo de macarronada. O Senhor diz, nisto conhecemos o amor. Ele deu sua vida por nós, o prato de macarronada por nós, logo nós devemos dar prato de macarronada uns aos outros. Você não divide, não, senhor. Prato que você tem, a lei do amor é esta. Como Deus fez. Deus não dividiu o filho dele. Deus deu inteiro o filho dele para mim e para você. Deus dividiu o filho? Não, deu inteiro. O prato de macarronada é dado inteiro. Você não divide o prato. O prato é dado para o seu irmão, como Deus deu Jesus integralmente para você. Nisto conhecemos o amor. Ele deu sua vida por nós, logo nós devemos dar a vida pelos nossos irmãos. É assim a lei do amor. Isso é cristianismo. Vamos ficar em pé. Demos as mãos. A primeira filosofia é tudo que é teu, meu. A segunda filosofia é meu, é meu. E a terceira filosofia é tudo que é meu, é teu. Lembre-se dos três tipos de pessoas que temos neste mundo. Primeiro, das pessoas que não sabem o que está acontecendo. O segundo tipo é daqueles que veem as coisas acontecerem. E o terceiro tipo é daqueles que fazem as coisas acontecerem. Deus quer usar a mim e a você para abençoar as pessoas. Esta é a razão da existência da comunidade da graça. O que eu preguei para vocês nesta manhã é o resumo da teologia do Ministério da Comunidade da Graça. Esta é a mensagem da minha vida. Esta é a mensagem da minha vida. Servir e amar as pessoas.
Esta é a mensagem da minha família: servir e amar as pessoas. Esta é a mensagem dos meus filhos, todos eles. Esta é a mensagem da comunidade da graça, todos os pastores e líderes. Essa é a nossa mensagem, porque esta é a mensagem que Jesus deixou para nós. Não estou dizendo que é tudo perfeito, está tudo em... Não, senhores. É no meio da imperfeição. Deus nos chamou para nós sermos sal da terra e luz do mundo. Deus nos chamou para fazermos diferença nesta sociedade chamada de pós-moderna, onde a cultura do egoísmo é que impera. Deus nos chamou para nós exercermos a cultura do serviço, da doação e da entrega. Aqueles que são os observadores, aqueles que não se interessam e aqueles que participam. Qual grupo você quer pertencer? Qual grupo você quer pertencer? Hã? Aqueles que fazem diferença, participam. Mas sozinho você não pode fazer isso. Por isso eu pedi para você dar as mãos do seu irmão. Porque isso é coletivo. Se nós como igreja de Jesus não fizermos assim, nós não vamos cumprir com o propósito. Deus nos chamou para nós, juntos, exercermos esta responsabilidade. Levante as mãos do céu. Levante o seu rosto para os céus. E digam comigo agora: Pai amoroso, nós nos entregamos a Ti, em nome do Teu Filho Jesus, para sermos aqueles que fazem diferença na história desta geração. Usa-me a mim, Senhor, junto com meu irmão, para abençoar esta terra, esta nação, as famílias, a Tua igreja, o Teu rebanho, o Teu povo. Usa-me a mim, Senhor, para repartir, para oferecer, para servir. Usa-me a mim, Senhor, para cumprir o Teu grande projeto, que é de abençoar as famílias da terra. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Usa a minha vida. Usa a comunidade da graça nesta zona leste de São Paulo. Usa os pastores e líderes. Usa-nos a nós, Senhor. Mas usa-me a mim, Senhor. Usa-me a mim, Senhor, para dar, para oferecer, para repartir, para doar, para servir. Senhor querido, eis-me aqui. Envia-me a mim, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. E os que concordam, digam amém. E os que concordam, digam amém. E os que concordam, aplaudam ao Senhor.